Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom poder estar aqui com você novamente e hoje por um motivo muito mais do que especial, porque exatamente há um ano atrás, na data de hoje, eu estava dando entrada no Hospital Mário Leone para um período de internação, dos períodos mais difíceis da minha vida e que daqui a pouco eu vou estar compartilhando aqui alguma coisa com você também sobre isso, mas com a proximidade dessa data me fez refletir muito a respeito de algumas coisas e de alguns episódios que me levaram a constatar que de fato a minha vida é um milagre de Deus e que esse não foi o primeiro evento onde a graça e o favor de Deus me alcançou. A graça e o favor de Deus na minha vida inicia até mesmo antes do meu nascimento, né? Bem, eu sou Paulo César de Oliveira Gonçalves, sou filho de Marlene de Oliveira Gonçalves e de Jorge Antônio Gonçalves, já em memória, ele. E quando eles namoravam ainda sem casar, meu pai, na ocasião, tinha 27 anos e minha mãe 24, acabou que durante o namoro eles engravidaram de mim. Né? Naquela época, década de 70, a primeira opção que vinha em muitos momentos, até por ignorância, temor, saber o que não ia fazer, era tentar interromper a gravidez. Né? Então, naquele momento, eles ali como namorados, a primeira situação que veio à mente no momento ali que descobriu que ela estava grávida, que ainda não havia oficializado o relacionamento de casamento, eles optaram pela interrupção, então, da minha gestação. Só que a minha mãe conta que no momento em que ambos, né, marcaram um dia, ambos estavam se dirigindo até uma clínica clandestina, né, para poder fazer o aborto. No meio do caminho, meu pai resolveu mudar de direção, já que eles estavam ali com os documentos dela, ambos eram maiores de idade. Eles foram para o cartório, deram entrada no casamento e permaneceram casados por muitos anos, até que meu pai viesse a falecer. Mas naquele momento, né, seria um momento que mesmo antes de eu vir ao mundo, já havia uma conspiração para que a minha vida fosse tragada. Interessante que hoje eu comentando com a minha filha mais nova, a Amanda, a respeito desse fato, eu estava falando, Amanda, olha, é tão além do que a gente pode imaginar, porque se a gravidez que a minha mãe estava carregando, né, que era minha, que eu estava no ventre dela, tivesse sido interrompida, hoje não existiria Paulo César, não existiria Vitória, não existiria Amanda, tudo teria sido interrompido ali. Mas, graças a Deus, esse primeiro grande livramento. E ali, né, a gravidez, ela continua na sua evolução, mas mesmo ainda antes do parto, efetivamente, naquela época era muito comum, né? Minha mãe ainda não professava a fé evangélica, e aí o pessoal corria atrás de doces de Cosme e Damião para poder pegar. E minha mãe com a barriga muito grande, comigo ali no ventre, ela foi até um lugar, ela conta que o lugar era muito alto, que era uma espécie de uma ribanceira, e na hora de pegar aqueles doces ali, veio uma pessoa, empurrou ela, então assim, ela quase caiu daquela ribanceira e cairia ela com o bebê no ventre, que no caso era eu, e a gestação seria interrompida, mas graças a Deus, um outro milagre de Deus, e a gravidez ela não foi interrompida. Se encaminhou até o 9º mês da gestação. Naquela época não existiam muitos recursos, né? Na década de 70, como ultrassonografias e tudo mais. E minha mãe diz que na hora do parto eu não conseguia sair do ventre dela, né? E aí tiveram que colocar um aparelho, né? Antigamente até no linguajar popular o pessoal dizia tirado a ferro, né? Ou a forceps, né? Que o pessoal diz aí. E assim eu vim à vida. A gente então se dirigiu para nossa casa. A gente, na verdade, não tinha casa. A gente morava num barraco de madeira, né, dentro de um quintal grande, né, que era do meu avô. E naquele momento vários filhos moravam, né? Então minha mãe tinha um barraco dela, as minhas tias tinham os barracos dela.
E interessante que naquele quintal só tinha um banheiro. Então, assim, várias casas com um banheiro no quintal. Então, imagine, se você sentisse vontade de ir no banheiro ou coisa do tipo, qual era o desafio para torcer para não ter ninguém ali, né? Para você poder estar ali utilizando aquele espaço, aquele banheiro. Mas era um lugar que, apesar de muito pobre, era cercado de muito amor e muito carinho. Meu pai sempre foi um homem muito provedor, mais seco em relação à demonstração do amor. Minha mãe sempre foi uma mulher extremamente carinhosa, amorosa, como até hoje, graças a Deus, eu tenho a minha mãe por aqui. E assim a gente foi sendo criado ali entre primos, né? Eu tinha uma irmã que era filha do meu pai, né, de um relacionamento anterior. E quando meu pai oficializou ali o relacionamento com a minha mãe, essa menina, essa minha irmã, Marilene, ela acabou vindo ser criada, né, com a gente cresceu junto ali grande parte do tempo, brincando, indo para a escola, voltando, é, com aquela provisão que meu pai sempre buscou, de não faltar alimento. Às vezes acontecia de você comer sempre a mesma coisa. Tem gente que até pergunta, por que você não come sardinha, né, o peixe? Eu lembro que teve um período da minha vida que eu fiquei, sei lá, naqueles períodos de economia, pegava promoção, era 5 quilos de sardinha, você ficava a semana toda comendo sardinha, mas era o possível ali para aquele momento, para aquela situação. Mas a gente nunca pode dizer que faltou carinho ali naquele momento, né? naquele período, né? E a gente sempre tinha as festas, né? Aqueles bolinhos que a mãe não tinha batedeira, nada disso. A massa era batida na própria mão, a mãe fazia ali um glacê, colocava uns palitos de fósforo em cima como se fosse uma vela, comprava aquele refrigerante, quem é mais antigo aqui vai lembrar, Toby ou Convenção, lembra os refrigerantes que vinham numas garrafas maiores, bem docinho, mas era barato, era aquilo. Quando não, a gente tomava um refresco chamado Kisuko. Kisuko era só açúcar e corante, né? Que era uma água, você adoçava e era aquilo que a gente tomava, mas a gente crescia ali com uma felicidade e com uma expectativa de que um dia as coisas fossem melhor, né? Ainda morando ali naquela comunidade de Parada de Lucas, a minha mãe, anos depois, engravidou da Eliane, né? Foi a minha irmã também, minha irmã, Eliane. Na sequência, alguns anos depois, veio Paulo Jorge, primeiro o irmão homem, né? Tão desejado ali, que eu via, pô, todo mundo tem irmão, homem e tal, quero ter, apesar da diferença grande de idade, acabou que veio ali meu irmão. Depois o meu irmão Jorge, né, que a gente trata ele por Dão. E ali a situação foi ficando muito complicada e mais dificultosa para o meu pai e para minha mãe terminar de criar tantas crianças dentro de uma comunidade onde tinham muitos assédios, né, para que a gente não seguisse a vida certa. Só que minha mãe, ela sempre foi uma mulher bastante prudente, e eu lembro que antigamente, né, as pessoas não tinham muito acesso a contas correntes e coisa do tipo, e o meu pai, ele recebia o dinheiro ali num contra-cheque, que era tipo de um envelope, uma espécie de um envelope. Então ele recebia aquele envelope, pegava o envelope e dava esse envelope para minha mãe. E minha mãe, ela pegava aquele envelope, dava parte do valor para o meu pai, separava parte do valor para as despesas, né, mensais, e tinha uma caderneta de poupança chamada Morada, quem é mais antigo aqui vai lembrar. E minha mãe ia botando ali um pouquinho de dinheiro, meu pai nem sabia dessa lógica dela de juntar esses recursos, né? Quando, em determinado momento, apareceu uma casa, né, para a gente comprar em São João de Meriti. Essa casa, ela custava 2 milhões de cruzeiro. E minha mãe tinha 1.800.000 cruzeiros. Aí ela falou, mostrou a caderneta para o meu pai, falou, ô Jorge, aqui, eu tenho 1.800.000 cruzeiros. E meu pai falou, ué, mas de onde esse dinheiro? Não, das economias nossas aqui, que a gente foi juntando. E aí ela deu entrada naquela casa, 1.800.000 cruzeiros, e
foi pagando as parcelas, conseguiram ali comprar a casa com muito sacrifício, é a casa que minha mãe mora até hoje, meu pai já é falecido, mas foi ali onde eles terminaram assim de nos criar, né? Com essa mudança ali também para São João de Meriti, nasce o nosso irmão temporão, o Marcos Paulo, né, que é o nosso irmão mais novinho lá, que veio também depois, a respeito de um milagre. Mas a gente vai encaminhando, aí eu vou sempre à Parada de Lucas, na casa da minha tia, nesta ocasião, volto para São João de Meriti, e um belo dia, eu saindo de São João de Meriti, um amigo chegou e falou: Paulo César, olha, você tem ido à Parada de Lucas? Eu falei: tenho. Eu tenho uma tia lá, eu também vi você outro dia lá e tal. Você sabe que dia que volta as nossas aulas e tal? E lembro que voltou, a gente começou a estudar junto, Edson Márcio, o nome desse amigo, e a gente desenvolveu, assim, eu tinha muitos outros amigos também, mas esse amigo era um amigo de conhecer no riso. A gente ria das mesmas coisas, a gente repartia o prato de comida, a gente tinha prazer de estar o tempo todo junto, e isso aí foi dos 13 anos até os 24 anos de idade. Só que assim, durante esse tempo, né, um pouco antes, eu tinha tido algumas experiências ainda no tempo que morava em Parada de Lucas, que era a experiência de sempre querer alguma coisa mais de Deus e não saber o quê, né? Minha mãe antes não professava uma fé, depois se envolveu algum tempo no espiritismo, na questão do espiritismo, e eu lembro que ainda morando em Parada de Lucas, eu fiz primeira comunhão, fui do movimento eucarístico jovem, depois eu cheguei a ser coroinha, né? Ajudava lá o padre a celebrar as missas e tudo mais, mas sempre aquela inquietação de querer algo mais de Deus no meu coração. Eu lembro que nessa época, né, o próprio o padre ficava fazendo perguntas, ele falava: Paulo, você tem que ir para a igreja dos protestantes, você tem muitos questionamentos, né, muitas dúvidas, muitas perguntas e aquela sede por saber. Mas aí, nessa ida minha para São João, eu conheço, né, essas amizades, a gente começa a crescer, começa ali a participar de festas juninas, de quadrilha, começa a ter as amizades, se despertar mais para namoro, experimenta o primeiro copo de bebida, aí começo a beber muita coisa, bebia, e a gente achava que era bonito, né? Bebemos 3 caixas de cerveja, 4, falava aquilo com orgulho, porque a gente não conseguia ver nada mais, né? E foi assim, sei lá, de 16 anos até 23 anos, sempre entre muitas bebidas, muitas mulheres, muitas namoradas e tudo mais, e vivendo aquilo como se aquilo fosse um padrão de vida para aquele momento, mas vivendo de uma maneira muito acelerada. Eu confesso a você que se de repente minha vida não tivesse mudada, né, muito dificilmente eu ainda estaria aqui. Durante esse período, a minha mãe teve um tempo muito doente, né, e frequentando ali o templo lá de Candomblé, de Umbanda e tudo mais, ela com muitos envolvimentos. E um dia a minha mãe entrou lá em Parada de Lucas, sempre passando muito mal, tendo crises e assim horríveis, situações muito horríveis. E uma moça que outrora tinha sido mãe de santo da minha mãe se converteu. E minha mãe passou, ela falou: Marlene, eu quero conversar com você. E quando a minha mãe chegou para poder conversar com ela, ela falou: Marlene, olha só, eu aceitei Jesus como Salvador. E é o seguinte, Deus tem uma obra na sua vida. Você precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador para Deus mudar a sua vida e mudar a vida da sua casa. E assim minha mãe aceitou Jesus. Nos primeiros momentos, a situação de saúde dela piorou, né? Parece que é aquela última tentativa do inimigo das nossas almas para fazer com que a pessoa não se aproxime, não chegue perto dele. Ali foi, só que minha mãe persistiu. Deus deu o livramento e durante muitos anos a minha mãe foi a única pessoa a caminhar perto de Deus ali dentro da nossa casa. A única pessoa a servir a Deus junto com a nossa casa. E ela sempre orava. Hoje ela diz muito por mim. Às vezes eu chegava, irmãos, ou amigos, muito bêbado. E ela diz que às vezes eu me deitava muito bêbado, ela vinha
colocava a mão sobre a minha cabeça, orava e falava: Senhor, olha, eu não gerei filhos para perdição, tem misericórdia da vida do meu filho, tem misericórdia, né, do coração dele e tudo mais, e orava muito, mas eu não queria saber nada de igreja nessa fase, nem de Deus, porque eu queria os bailes funk, os bailes charme, pagode, mulheres e tudo a mais aí, e sem me aproximar de Deus. Até que um belo dia, né, já aí com 23 anos de idade, eu estava com esse meu amigo, né, com esse grande amigo, bebendo. A gente bebendo muito, era um sábado de carnaval, e a gente bebeu. Quando foi mais ou menos umas meia-noite, a gente falou assim: olha, vamos viajar, ir para casa, né? Ele para casa, ele estava na minha casa, dormir, porque amanhã de manhã a gente vai para Cabo Frio, né? Que a gente queria ir domingo de carnaval para Cabo Frio, ficar domingo, segunda, terça, e de repente voltar na quarta. E assim foi. Ele foi para casa, fui para minha casa, dormimos. No dia seguinte encontramos com mais um grupo de amigos e nos dirigimos até Cabo Frio. Na ida para Cabo Frio, a gente chegou a falar, eu cheguei a dizer: poxa, hoje é o dia mais feliz da minha vida naquele momento, né? Porque estava com dinheiro, carro cheio de bebida, mulher era consequência, né, das nossas bagunças, das nossas farras. Eu cheguei a proferir isso, que era o melhor dia da minha vida. E antes de chegar a Cabo Frio, a gente resolveu parar em Barra de São João, porque tinha alguns amigos ali conhecidos nossos do bairro. A gente ficou um pouquinho na casa desses amigos, ali almoçamos e nos divertimos, ficamos ali um pouco. Aí falaram: olha, tem uma lagoa aqui perto, o pessoal diz que é a Lagoa da Coca-Cola, ali naquela região, né? E fomos, ele, os outros amigos, nessa lagoa. Quando chegou nessa lagoa, a gente não sabia que naquele lugar estava fazendo ali escavação de areia lavada, muita escavação de areia lavada. E eu nadava pouco, e ele não nadava nada. Quando a gente deu um passo para o lado, dentro da lagoa, a gente caiu dentro desse buraco. Esse meu amigo, ele agarrou no meu pescoço, querendo se salvar, e ali foi uma luta, ele segurando, eu tentando tirar a mão dele, e aquela dificuldade toda, ambos afundaram, né, naquele buraco. Chegou um determinado momento que eu acho que ele bebeu água, alguma coisa do tipo, e ele me largou. E eu comecei a subir e gritei: socorro! E voltei novamente para o fundo da água. Quando eu subi uma outra vez, que eu tentei dar umas braçadas, tinha um amigo nosso que estava perto, segurou meu braço e puxou. Falou: Paulo César, o que está vendo? Vocês estão brincando, está muito perto aqui. Eu falei: não, o Edson Márcio, o Márcio, ele está ali. Eu lembro que na hora eu comecei a chorar, veio uma pessoa, me pegou, falou que eu estava em estado de nervo ali, chorando muito e tudo mais. Me levaram para o hospital de Cabo Frio para ver se eu tinha ingerido muita água, se eu dar algum calmante, alguma coisa, e não tinham achado o corpo desse meu amigo. Depois, um tempo após, mergulharam, conseguiram achar o corpo dele já sem vida no fundo daquela lagoa, tiraram o corpo dele, botaram assim às margens da lagoa, né? E aí eu voltei do hospital sem entender ainda a ficha cair do que na verdade tinha acontecido. E resumindo a história, aquele meu amigo, um dos meus melhores amigos, se não o melhor amigo ali naquele momento, havia falecido. E meu chão, ele desarmou completamente. Ali eu fiquei prestando atenção em tudo o que estava acontecendo, na nuvem, do jeito que a nuvem estava no céu, umas gaivotas pairando ali, o corpo dele ali no chão e tudo mais, aquela dificuldade toda. A gente trouxe ele de volta, o corpo dele de volta para poder sepultar em São João de Meriti. E quando a gente trouxe o corpo dele, eu falei: poxa, eu tenho que ir lá ver a mãe dele, a mãe desse meu amigo, né? Pessoal: mas você vai lá, vão lembrar, né, que ele andava muito contigo, ela vai ficar triste. Eu falei: olha, ela vai ter que me ver, eu vou lá. E fui na casa desse meu amigo, e quando eu cheguei lá, o irmão dele me chamou, falou: Paulo César, olha só, no dia que vocês ficaram bebendo até tarde, ele veio para casa e desenhou. Ele desenhava muito, ele olhava para você e ele era muito bom de fazer caricaturas e outros tipos de desenho. E ele desenhou isso aqui.
no dia, né, anterior à morte dele, o dia que a gente ficou bebendo até tarde. Quando eu abri assim, ele escreveu assim: só Jesus Cristo salva. E o céu é grátis. Falei, pô, ficamos bebendo, que história é essa de só Jesus salva? O céu é grátis, que história é essa e tudo mais. E achei também muito parecido o que ele tinha desenhado com a imagem da paisagem do dia que ele morreu. E eu tirei aquilo ali, levei para mim e mostrei à minha mãe. Falei, mãe, olha só, lembra um dia antes do Edson Márcio falecer, ele fez esse desenho aqui, tá escrito só Jesus Cristo salva e o céu é grátis. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim: Paulo César, isso é um convite não só para você, mas para você e para todos os seus amigos. E ali eu fiquei muito reflexivo, muito triste, um período triste. Na época eu trabalhava numa empresa do grupo, né, do grupo de uma operadora de saúde, que trabalhava com uma espécie de ticket de refeição. E lá eu tinha um amigo, né, padrinho de casamento, Cupido, Edmilson Júnior. Né? E o Edmilson Júnior falou, pô, negão, tá vendo, cara, tu tá triste e tal. Falei, cara, me afoguei, perdi meu amigo e tudo mais, e ele morreu e tudo mais. Ele falou assim, negão, olha só, vamos fazer o seguinte, eu sou membro de uma igreja em Duque de Caxias chamada Igreja Batista Memorial. Isso em 1993. Igreja Batista Memorial. Vai ter um retiro lá de jovens, na época bem jovem e tal. E é muito interessante, vai ter futebol, etc e tal. Ele usou de umas estratégias, né, para poder ir nesse retiro. Ele falou, olha, era legal que um dia antes a gente pudesse, um domingo, pelo menos antes, você ir lá para conhecer o pessoal da igreja e tal. E assim fui. Fui no culto. Você vai na igreja de crente? Fui no culto e tudo mais. Ele me apresentou ali algumas pessoas. No domingo, no final de semana seguinte era o retiro. Fui para o retiro. Comecei